é, que são híbridas, né? Que tem aí alunos do Mato Grosso, né? Que tem alunos aí de Rondônia, tem alunos aqui do Amazonas e do interior do estado, tem alunos do Acre, então tem toda essa galera tá toda aqui hoje, né? Eu espero que vocês estejam participando para a gente fazer Aluna do Capitanga! para a gente fazer essa interação, né, com a professora Nayara, que é professora lá da Universidade Federal do Piauí, né? Então eu posso apresentar Esse é a Nayara meu. para É vocês. que é pra Oi. gravar, eu só queria me mostrar, mas eu não quero mostrar nunca. Oi, Miss Laine, você está com o seu microfone ligado? Então, gente, eu vou apresentar para vocês a professora Nayara e eu posso apresentar, né, de uma forma um tanto quanto íntima para vocês, porque a Nayara é minha amiga de longas datas, né? Eu postei para vocês o mini currículo da Nayara. Ela é uma amiga que me mata de orgulho, porque ela é professora da Universidade Federal do Piauí, concursada, né? Ela é engenheira de produção, assim como eu também, vocês que já me conhecem sabem, né? E quando eu me apresento também como engenheira de produção. Então, nós fomos contemporâneas de faculdade, nós somos da mesma cidade do interior do estado do Amazonas, então, nós duas, né, somos vencedoras. Viemos do interior para a capital do estado para estudar, conseguimos, né, vencemos pelo estudo, e ela foi um pouco mais além, né, do que eu já nesse ponto dos estudos, porque logo após nós sairmos da faculdade, nós viramos sócias em uma empresa de consultoria e treinamento, mas a nossa sociedade ela não durou muito tempo, porque a Nayara me abandonou, infelizmente, para fazer o mestrado dela na Paraíba, né? E logo, né, em seguida, conseguiu aí passar no doutorado na Universidade de São Carlos, né, em São Paulo. Então, eu tenho um orgulho de ter ela como amiga, né, e também tenho a Nayara como um exemplo a ser seguido também por mim, e gostaria que vocês conhecessem também um pouco dessa mulher maravilhosa que eu tenho o prazer de chamar de amiga. E Eu vou ficar com vergonha. e também fazer esse intercâmbio com vocês, né, do conhecimento que ela vem adquirindo durante essa caminhada dela, né, durante esse período que ela está aí fora do nosso estado, que ela está produzindo, né, conhecimento em uma outra universidade, desse momento em que ela também está qualificando, né, para o doutorado, e passar um pouquinho, né, dessa experiência dela para a gente aqui também, né? Então, eu convoquei os alunos de todas as minhas turmas e também de outras turmas da Uniaselv para que a gente pudesse fazer esse intercâmbio de conhecimento que é de extrema importância, não só para vocês, né, que são aí, que estão na academia. Oi, gente. Eliana, desliga o teu microfone, por favor. Só um Então, assim, pouquinho. que estão na academia, esse momento é um momento de extrema importância para vocês, né? Porque possibilita aí o engrandecimento na carreira acadêmica e, posteriormente, também, quando vocês saírem da vida acadêmica e passarem aí para a vida profissional, tá bom? Então, gente, deixo vocês com a professora Nayara, vou ficar aqui também acompanhando, né? E também vou ficar aqui fazendo, né, uma interação com ela durante a palestra, tá bom? Compartilha, Camille, a apresentação, por Só um favor. momentinho, deixa eu só abrir aqui os meus arquivos. Camille, boa noite. Acho que tem alguém falando. Professor Vitor, não sei se o professor Vitor está aqui,
Nós temos uma deficiente auditiva na sala e eu preciso do intérprete. Deixa eu só comunicar aqui ao professor, só um momentinho, gente. A gente já está providenciando, tá bom? Vamos lá. Entrou aí a apresentação? Sim, professora. Sim, professora. Coloquem a apresentação. Ok. Camille. Oi, já coloquei. Ainda não Não apareceu? apareceu ainda. Para mim, não sei. Tá aparecendo pra gente, pelo menos pra mim tá. Mas tá como apresentação? Tá como apresentação. Bom, Pra mim tá aparecendo também. Tá aparecendo. para mim não atualizou, mas tudo bem. Então, vamos lá. Quero primeiramente, né, agradecer as palavras da Camille, o convite, né, uma honra para mim falar um pouquinho do que eu trabalho, né, esse tema que eu vou falar um pouquinho para vocês, ele é o tema do meu doutorado, então eu venho estudando e tive aí não posso chamar de sorte, né, mas a pandemia deu uma apressada, né, nessa necessidade de envolvimento para humanizar as empresas. Então, é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o envolvimento desses trabalhadores nas empresas, né, frente à pandemia. Quero agradecer aí a Uniaselv e o Instituto Cosmos, né, também pelo evento, né, vocês estão de parabéns, muito legal. Muito legal falar com pessoas também aí do Brasil inteiro, né? Eu só queria que vocês me confirmassem se estão ouvindo direitinho, tá tudo certo. Sim. Sim, E sim, tá assim, ótimo. se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar Tudo alguma certo. coisa, a Camille vai ficar acompanhando o chat, né? E vai dar a palavra também para quem quiser falar. Tá bom? Então, quando eu interagir com vocês, espero que vocês falem comigo, porque é chato falar sozinha. Mas vamos lá. Pode passar, cara. Um delay. Já passei, é um delay na internet. Na internet. Deixa eu ver se eu consigo mais rápido no celular. E o intérprete, a moça está esperando. Já estão providenciando, tá bom? Só vou ver se eu consigo entrar para ser mais rápido no celular, porque eu tô passando o slide e não tá aparecendo para palestrante, que é o mais importante, né?
Tu quer que eu compartilhe? Eu tô achando melhor, porque eu tô Tá, vou tentando, tentar. não tô conseguindo aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Calma aí, gente, problemas técnicos acontecem, né? E a gente tá com chuva aqui em Manaus, então o negócio é complicado. A Luma é a intérprete, já tá aqui, tá? A Luma está online aqui com a gente. O que está aparecendo aí pra... Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo aqui. Yes. Tá. A só a apresentação? Não, tá o PowerPoint normal. E agora? O ruim de eu compartilhar é que daí eu deixo de ver vocês, né? Mas vamos lá. Bom, como eu estava falando, né? Já apresentei para vocês um pouquinho do que eu vou falar. A Camille já falou aí até mais do que eu mereço sobre mim, né? Mas aqui está um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu graduei na Universidade do Estado do Amazonas, né? Fiz também especialização aqui em Manaus. Hoje eu estou em Manaus, viu, pessoal? Eu estou falando aqui porque eu estou em Manaus, apesar de trabalhar lá no Piauí. Fiz mestrado na Federal da Paraíba, de 2014 aí até 2016. Hoje estou fazendo doutorado na Universidade Federal de São Carlos, lá no interior de São Paulo. Sou professora na Universidade Federal do Piauí e também consultora na área de Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, acredito que vocês já tenham ouvido falar. Para quem não entendeu nada, sim, é um em cada estado mesmo, e assim eu vou indo, vai para um canto, vai para o outro, mas está dando certo. No meu apelido sempre foi Nômade, então eu estou fazendo jus. Né, Camille? Verdade. Eu só posso concordar. Bom, então vamos lá, vou começar aqui porque, né, já até passou um tempinho para a gente conseguir fazer, não, uma horinha mesmo, contextualizar um pouco do que a gente está vivendo, né, então hoje a gente está aí com o cenário da Covid-19, né, começou aí em março do ano passado, e era, né, uma semana, depois era duas, depois passou para um mês, 2 meses, 6 meses, e agora ela está praticamente interminável, né, e ninguém sabe aí quando é que vai acabar. E desde o ano passado, quando a quarentena foi iniciada, não sei se vocês lembram, se tem alguém aí que trabalha em empresa, dá um oi aí, me ajuda no que eu vou falar. Mas o que aconteceu depois da quarentena, lá em março, do início da quarentena, lá em março do ano passado? A gente sofreu uma ruptura social que impactou muito, né, nas rotinas do trabalho. Tivemos algumas empresas que precisaram parar, tivemos empresas que tiveram que se adaptar,
Tivemos empresas que demitiram muita gente, outras que conseguiram não demitir ninguém, né? Então, toda essa transformação, todo esse medo, né? Além disso, estava todo mundo com medo de perder o emprego, com medo do que vinha, com medo da doença, né? Então, esse cenário acabou impactando muito na maneira como a gente está trabalhando, né? Alguém tem aí alguma experiência para compartilhar do que mudou na maneira de trabalhar da pandemia para cá? Caso queiram. Eu gosto de falar, né? Então, os meus alunos sabem que eu gosto de falar, eu falo muito, eu passo 2 horas e meia com eles em sala falando. Então, olha, preparem-se, a gente vai até meia-noite hoje, é brincadeira. Não, gente, a gente conversa muito sobre essa questão da pandemia nas nossas aulas, né? Exatamente por conta dessa necessidade de adaptação, né? Eu tenho passado agora por umas matérias em sala de aula com os meus alunos que elas são bem. Esse exemplo da pandemia, ele serve bastante, né, para a gente aí exemplificar, para a gente falar um pouquinho daquilo que vem mudando, né, dentro do mercado de trabalho, das configurações de trabalho atualmente, né? Então, aqui em Manaus, isso eu sempre comento com os meus alunos, principalmente das turmas de fora, né, que muitos deles desconhecem a existência do polo industrial de Manaus, né? Então, a gente tem aqui o que antigamente era chamado de Zona Franca, né, que é uma área aí onde tem lá os aglomerados de empresa, onde existem alguns incentivos, né, para essas grandes empresas multinacionais se instalarem aqui no nosso polo industrial, né? Então, é uma área que é destinada a empresas, né, que desejam produzir, e existem empresas aqui de produção, né, de vários ramos, né? A gente tem eletroeletrônicos, a gente tem polo duas rodas, nós temos aí bioquímicas, né? Nós temos empresas de vários ramos. Então, assim, o polo industrial de Manaus, ele sofreu um impacto generoso, assim, com relação a essa questão das novas configurações de trabalho, né? Então, eu tenho alguns alunos dentro da turma de engenharia de produção, né, que vez ou outra eles me mandam mensagem: professora, eu não consigo assistir a aula hoje, porque as nossas empresas, elas foram aí divididas em turnos a mais, né, para que não haja aglomeração, fora aquelas que tiveram as suas atividades suspensas, né? Então, aqui a gente teve um impacto muito grande, economicamente falando, no polo industrial, né? Nós podemos observar muitas pessoas sendo demitidas, infelizmente, né? Algumas empresas fechando por conta dessa realidade que a gente vem vivendo aí há quase 2 anos, né? Eu tenho uma experiência doméstica, inclusive, né? Com relação a essa questão aí da pandemia, né? De uma pessoa próxima a mim que mal tinha começado a trabalhar como inspetor aí, inspetor não, né, auxiliar da qualidade de uma dessas empresas do polo, e teve a infelicidade, né, de se deparar com essa situação, e aí a linha, né, as linhas onde ele trabalhava, as linhas de produção onde ele trabalhava, foram todas suspensas, né? Então, a suspensão demorou aí de março até setembro, que foi quando retornou e a produção retornou e ele foi chamado de novo, né, para trabalhar, né? Então, imaginem, né, sendo que as pessoas, elas, né, algumas que têm uma possibilidade, elas vão se reinventando, né? Vão buscando novas formas de trabalhar, né? Buscando aí alternativas para manter o sustento, para prover o sustento da família, né? E outras que não têm essa possibilidade se encontram aí dentro de um cenário desesperador, né?
a gente teve aí a questão de auxílio emergencial, né, que veio, foi, voltou, não voltou como era antes, então a gente precisa também pensar, né, a gente precisa também, na verdade, de um suporte governamental, a gente precisa aí também de um apoio nesse sentido, né, a gente vai continuar, vou passar aqui a bola para a professora Nayara, senão vou ficar falando a noite toda, você sabe que eu falo muito. Estou aqui, caramba, você concluiu. Bom, então, gente, né, foi assim, pensando dessa forma, né, quando a gente conversou, eu e a Nayara, né, eu falei assim, amiga, eu vou te usar, né, eu preciso apresentar uma proposta de evento, né, e atualmente a minha vida está bem corrida, né, podia eu também fazer, ou eu convidar alguém, e eu optei por convidar, até porque era para aproveitar que ela está em Manaus, né, que ela está com tempo para gente, e também o cenário que nós estamos vivendo atualmente, né, então a gente conversando, ela me falou um pouco desse trabalho dela, né, com relação a essa questão aí da humanização das empresas, e eu achei fenomenal, porque dá para a gente abordar, né, eu conseguiria abordar em todas as minhas turmas, né, que aí tem gestão da produção, tem a engenharia de produção, tem a gestão pública, tem a galera aí das turmas que são mistas, né, de tecnólogos, e tem aí uma passagem que eu tive por uma turma de farmácia, que eu acho que deve ter gente aqui, que estavam bem interessados na palestra também, e uma outra turma também de tecnólogos. Então, eu quis trazer esse tema, né, para a gente discutir, para a gente debater, para rolar esse bate-papo aqui com a professora Nayara, né, que vem estudando isso mais a fundo, né, para que vocês, né, como profissionais, tem muita gente aí que está na gestão de pessoas, né, a galera aí da gestão industrial, o pessoal da gestão pública também, que vão necessitar de ter esse olhar mais humanizado futuramente, quando vocês estiverem aí nas empresas que vocês almejam trabalhar, ou mesmo nas que vocês já trabalham, né, vocês também consigam envolver o trabalhador, né, os colegas, ou mesmo os seus subordinados, né, dentro dessa política de humanização, tá certo? Então, professora Nayara, continue. Bom, vamos lá. Então, pegando aí tem alguém com o microfone. Rafinha, seu microfone tá ligado. Pode desligar, por favor. Ah, tá, desculpa. Vamos lá. Então, pessoal, antes mesmo da pandemia, só para contextualizar um pouquinho aqui para vocês, esse tema de humanização, de envolvimento dos trabalhadores, ele já estava começando a ficar em evidência. Porém, depois que explodiu a pandemia e que mudou completamente o cenário de trabalho, isso deu uma acelerada muito grande. Eu não sei se vocês lembram, mas principalmente no começo, as empresas tiveram que correr para se adaptar, muitas empresas adotaram o trabalho remoto, outras tiveram que fazer sistema híbrido, né? E daí surgiu, né, uma nova visão da sociedade para a empresa. Como assim uma nova visão? Muitas empresas começaram a ser julgadas por como elas estavam reagindo à pandemia. Né? Então, as empresas que demitiram em massa ficaram, né, um pouco mal vistas, as empresas que não deram assistência aos trabalhadores também, as empresas que não tomaram os devidos cuidados como máscara, álcool em gel, e não se preocuparam com a saúde dos trabalhadores, também tiveram aí um problema. A gente começou a julgar mais o lado humano das empresas, como elas estão se preocupando com os funcionários, né? Com seus funcionários. E daí é que vem aí o tema de humanização, né? Como humanizar, o que é humanizar uma empresa?
né? Então, as empresas aí começaram, microfone, Oi, Jonathan, seu microfone tá ligado? Ouvi falar de Diego Letrado? Oi, Jonathan, seu microfone está ligado. Daquele por outro trabalhar na lá, Eu o Edian. consigo, eu não consigo desligar o Jonathan. Jonathan, por favor. Gente, tomem cuidado, tá, com relação a essa questão do microfone, porque aí atrapalha o raciocínio de quem está falando. bom, e aí, diante dessas incertezas, né, das empresas, de não saber como seria a pandemia, como seria a quarentena, o que vinha pela frente, começaram a se questionar como seria aí o novo estilo, o novo modelo de trabalho, né? Então, o que é essa humanização? O que é esse novo olhar da sociedade para empresas humanizadas, né? As empresas, elas precisam treinar e unir os colaboradores para um propósito. Qual é esse propósito? Continuar fazendo a empresa funcionar da melhor forma, com produtividade, mas ela precisa que esses colaboradores trabalhem combinados com a alma e o espírito coletivista, a paixão pelo que fazem. O que significa isso? Eu preciso gostar do que eu faço, eu preciso estar feliz com a empresa, com o ambiente que eu trabalho, com os colegas que eu trabalho. Eu preciso ter o espírito coletivo para ajudar os meus colegas e, ao mesmo tempo, estar ali puxando um que está um pouco mais desmotivado, né, um pouco mais com medo. Agora, como é que a gente faz isso? Como que a gente cria essa paixão pelo que a gente faz, que já é difícil no cenário normal, né, com todo esse medo que foi gerado de perder o emprego, de pegar uma doença, de perder familiares. Como é que a gente consegue fazer essa união? Tem algumas interações aqui no nosso bate-papo, né? Tem a Lucélia Machado, ela está falando aqui, boa noite, sou Lucélia da Uniaselv de Campinas. Oi, Lucélia, seja bem-vinda. Como trabalho na área de saúde, o aumento da demanda de funcionários, né, aumentou a demanda de funcionários, muito trabalho, como trabalho no setor pós-cirúrgico, tivemos que ir todos para setores críticos, né, UTI, pronto-socorro, muitos afastamentos de profissionais da área, tanto por doença quanto por motivos psicológicos. Tivemos perdas de colegas e tudo mudou, né? Nós falamos muito da perspectiva industrial, né? Mas a área de saúde é uma área crítica demais, né? Porque eles estão na linha de frente também. Então, a gente também precisa ter esse olhar, né, como gestor, para a galera da área de saúde, né? A área de saúde, ela foi a mais afetada e, de fato, né? Aqui Qual no é o Amazonas, nome, Camille, dela? a Lucélia Machado. Lucélia, o meu trabalho, propriamente dito, ele é mais direcionado para a manufatura. Mas, assim, enquanto eu estava procurando, estudando, lendo, eu li mais de 180 artigos, né, sobre o tema. Muitos dos artigos ao qual eu busquei práticas para esse envolvimento acontecer, né, eram artigos do setor de saúde. Então, apesar de estar direcionado, o setor de saúde hoje ele é considerado como referência, né, de ferramentas, de práticas para envolver os colaboradores, né, porque realmente vocês foram, assim, os mais impactados e os que tiveram que mudar com mais rapidez, afinal, estavam lidando com vidas, né, e com certeza o cenário de pressão, de medo dentro dos hospitais foi bem maior, e a dificuldade de conseguir fazer com que vocês trabalhassem motivados, né, gostando do que fazem. Aliás, só tem como trabalhar nesse cenário, dentro de um hospital apaixonado pelo que faz, né. Mas eu tenho certeza que lá na empresa que você trabalha, se você quiser compartilhar,
fizeram algumas práticas diferentes para deixar vocês mais à vontade, não sei, como, por exemplo, atendimento psicológico para os funcionários, disponibilizaram novas ferramentas para que vocês se sentissem melhor, tentassem se sentir melhor. Sim ou não? Responde aí. Cadê a Lucélia? Célia? Lucélia, você ainda está aqui entre nós. Ó, a Lucélia apareceu aqui. Apareceu? Uhum, já respondo. Tá bom, vou continuar aqui. Quando você for responder, você me chama, tá? Enquanto isso, Camille, você sente orgulho aí da empresa que você trabalha? Olha, a Uniaselv, né? Nós já tínhamos a característica, né, do EAD. Nós somos, na verdade, uma instituição de ensino à distância, né? Então, a nossa adaptação, ela foi muito rápida e fácil, né? Quando nós, né, soubemos que íamos trabalhar em home office, né, nós pensamos como isso seria possível, né? Como essa interação seria possível, como tudo isso seria possível. Mas, graças a Deus, a instituição, ela deu todo o suporte para nós, né, tutores. Nós tivemos treinamentos. Então, quando teve a primeira paralisação, nós já fomos chamados, interrompemos as aulas por 15 dias e já fomos chamados a fazer treinamentos, né, para operacionalizar a plataforma online, e nós não tivemos dificuldade com relação a essa questão do ensino à distância, né, sendo ministrado de casa, né. Então, a gente conseguiu também envolver o nosso aluno, o que é bem complicado, né, você conseguir manter os alunos em sala, né, manter as pessoas interessadas naquilo que você tem para falar. Então, assim, nesse sentido, eu tenho me superado como professora, né? A gente vai tenta facilitar, né, para os alunos aí acessarem material, né? Eu venho criando alternativas aí de distribuição de material, de abordagem em sala de aula com eles, né? O tempo é curto para cada matéria, né? Mas assim, quando tem um tempinho, a gente faz uma interação, um bate-papo, né? Então, eu acredito que eu tenha conseguido aí suprir as expectativas dos meus alunos, né? Eu estou com 4 turmas de primeiro período, então ainda é um pouco mais complicado, porque assim, os veteranos, eles já entendem como como funciona, né? Como é o mecanismo da instituição, e os novatos, né? Os calouros, nós precisamos aí ter um pouco mais de paciência, né? De ensinar como eles vão buscar aí as avaliações, né, dentro do ambiente virtual, como eles vão acessar material. Então, eu tenho esse cuidado, né, de disponibilizar, inclusive, material para eles com essas orientações, né, elaborados por mim, e sempre nas primeiras aulas eu fiz essa intervenção com eles, né, explicando como é que funciona. Mas, graças a Deus, né, tudo com o suporte da instituição. Então, a instituição, ela foi muito parceira nesse sentido, porque ela possibilitou que nós fizéssemos, né, dessemos o nosso melhor, possibilitou esse suporte para que a gente viesse aí trabalhar e desempenhar o nosso trabalho com excelência, assim como em sala de aula. Legal. Algum dos alunos trabalha em alguma empresa que queira citar alguma mudança pós-pandemia que aconteceu no sentido de manter a paixão pelo que vocês fazem, deixar vocês confortáveis, diminuir o medo de ser demitido, ganhei computador para trabalhar em casa,
Alguém quer... Oi, boa Oi. noite. Boa noite. Boa noite. Pode falar, Edinho. Eu trabalho por conta própria, entendeu? E eu fiz as minhas próprias mudanças. Bruscamente, eu tive que correr atrás para mim não quebrar, entendeu? E eu abri, ainda estou em fase de adaptação, uma loja virtual, né? Perdi a minha mãezinha, quase morri de Covid, mas eu mesmo busco dia a dia, porque a vida continua. Então, eu busquei vídeo de autoajuda, eu mesmo, né? Em YouTube, lógico, né? E tem clientes que nem sabem do que eu passei e eu consigo ajudar também a motivar essas pessoas aí que estão super desmotivadas, porque nem tudo é para sempre. Eu sempre uso essa frase com eles, eu converso muito. Então, o que eu vi, que não é só de empresa, né, mas em um todo, as pessoas elas estão psicologicamente muito abaladas e desmotivadas da vida, cheios de problemas mesmo, assim, mas é psicológico mesmo, desmotivou total geral. Então, eu entrei nessa, eu costumo dizer para minhas amigas, ela fala assim, gente, tu tem uma fé muito grande, porque o fato de eu entrar na aula, né, na escola, estudar, decidir estudar, em plena pandemia, em plena crise financeira, né, mas é uma saída também para ajudar, né, para clarear, para aprender, para buscar aí esse ritmo aí que é junto aí, acredito que juntos venceremos, né, então aprendendo mesmo. Então eu quero dizer que eu busquei aí saídas. Olha, a dificuldade que eu tinha de entrar em abrir um e-mail, em buscar essas coisas de internet, eu estou tendo dificuldade, mas eu mesmo estou aí buscando, eu estou com 46 anos, eu tive que, como é que eu posso falar? Me adaptar mesmo, adaptar, entendeu? Então, é isso. Né? Eu estou com meu... Exatamente. E, gente, eu costumo dizer para mim mesmo, não tenho tempo mais para... eu tenho que sobreviver, então eu tenho que ver o que estão fazendo aí, o que estão fazendo para sobreviver. Então, não dá para a gente se juntar com pessoas assim que estejam tão fracas, né? Eu tenho que buscar qual é o grupo que está aí correndo, aí, que está aprendendo, para a gente poder sobreviver mais uma etapa, entendeu? E é isso. Obrigada. Me reinventar. A Lucélia respondeu aqui, né, que elas tiveram muitas dificuldades, tivemos sim tratamento psicológico para quem buscava o tratamento, mas nessa área o pessoal geralmente trabalha em 2 até 3 empregos, então fica difícil, mas cada paciente tratado que sai de uma UTI é muito gratificante, mas saímos de um plantão sobrecarregado. Aí tem aqui também o Caio Henrique. Boa noite, sou aluno de gestão pública, trabalho em uma empresa de produção de colchões, a Pelmex. Desde o início da pandemia, nos adaptamos conforme as recomendações da OMS para evitar a proliferação do novo coronavírus. A principal mudança foi em relação à produção de colchões, que fazia em 4 minutos e agora fazemos em 10, desde a produção até a higienização para chegar até o cliente. Aí a Kathleen também. Kathleen é minha aluna. Boa noite, me chamo Kathleen Souza, sou de Manaus. Como todos sabem, aqui o sufoco foi tão grande em relação ao oxigênio que houve uma grande mudança nos horários e dias de trabalho. Trabalhamos na indústria, e a empresa optou por deixar o grupo de risco em casa. Os demais tiveram que trabalhar divididos em 2 turmas e teria que trabalhar em dias intercalados. Eu fui um caso, né, de grávida que pegou Covid na reta final da gravidez e me superei sim. Legal, obrigada, pessoal, por compartilhar. Vou pegar aqui o exemplo da colega que não lembro o nome, desculpa, gente. A memória, a Camille pode falar sobre isso, é um pouco fraca, mas assim, como ela puxou para ela, né, para ela se reinventar,
a gente está falando aqui de empresa, de CNPJ, né, mas muitas pessoas também se reinventaram durante a pandemia. É aquela coisa, a mudanças bruscas acontecem em meio ao caos. Quando a gente está no caos, a gente coloca a cabeça para funcionar, para ter uma solução. Então, foram mudanças muito bruscas, né? As empresas tiveram que mudar a forma como trabalham para fazer com que os funcionários continuassem trabalhando e continuassem empolgados, né? Continuassem ali amando, né? O que fazem. Por exemplo, opa, Só que não tô apareceu. podendo ter acesso ao som. Oi? Alguém não está ouvindo, mas tá normal para os outros alunos. É. Bom, não sei, alguém durante a pandemia foi em alguma empresa na área de serviço, assim, um restaurante, alguma coisa assim, que você percebeu que o atendimento mudou, que o tratamento com o cliente ficou melhor e que você facilmente voltaria, e o contrário também, né? Acho que todo mundo passou por essa experiência, né? Kathleen, você quer falar alguma coisa? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho um exemplo que logo que depois que eu tive bebê, eu tive que tomar algumas decisões em casa. E um dos locais que eu fui foi no hospital público mesmo daqui, que geralmente a gente é bem maltratado, né? Todo mundo sabe como é no hospital público. Aí, a partir do momento que passou o Covid, eu acredito que muita gente assim se reinventou, se reviveu. Porque quando a gente chega lá, o tratamento é totalmente diferente, os cuidados são redobrados, e fora que eles ficam muito atenciosos em relação à máscara, à luva, a álcool em gel e etc, né? Os EPIs que é de sobrevivência mesmo. Para eles agora é como se fosse uma arma, um escudo, que faz com que eles possam sobreviver e salvar outras pessoas. Um dos exemplos que mudou foi os hospitais públicos. Legal, obrigada por compartilhar o exemplo. Bom, mas deixa eu passar aqui. Vou falar um pouquinho das empresas humanizadas para vocês. O que acontece? Aqui no Brasil, né, esses dados aí são de 2002 a 2017, né, até 2017, ou seja, antes da pandemia, a gente já conseguia perceber que as empresas humanizadas eram as empresas que estavam tendo maior retorno sobre o investimento. Então, até mesmo mais do que as maiores empresas do Brasil. O que significa que quem estava saindo na frente, quem já estava se humanizando, já estava tendo um retorno maior. E por isso que eu falei para vocês que até antes da pandemia isso já era tendência, né? Já tinham empresas percebendo isso. Porque o que a gente pensa? Eu vou proporcionar aqui melhor qualidade de vida, vou colocar aqui uma sala para amamentar, vou investir numa sala de jogos para, no horário do intervalo, os funcionários terem lá alguma forma de se distrair, vou disponibilizar um atendimento psicológico, quem não puder vir vai poder trabalhar online, né? Então, a gente tem o costume de pensar que esse tipo de coisa é custo, né? As empresas não fazem porque, eu vou gastar dinheiro, tem que construir isso, vou gastar dinheiro, né? É só custo, não vai me trazer nada de volta. Muito pelo contrário, o que se tem percebido é que quando você investe na qualidade de vida, né, e deixa o funcionário mais feliz em trabalhar na empresa, ele trabalha melhor e isso traz maior retorno para as empresas. Alguns exemplos aí de empresas que já estavam trabalhando de forma humanizada,
né? São essas aí. Vou dar um destaque aqui para a Natura, né? A Natura é uma empresa que tem se humanizado já há bastante tempo. Uma das práticas que eles fazem, que eu acho muito interessante, é que eles têm creche, né? Então, o que que acontece? Você está lá fazendo seu trabalho e o seu filho, né, principalmente as mulheres, né, seus filhos estão na creche dentro da empresa, pertinho de vocês, na hora que precisar amamentar já está lá, na hora que ficar com medo de estar acontecendo alguma coisa, você está perto para saber como é que está, né, então você acaba tirando o peso da preocupação de deixar o seu filho em outro lugar, longe de você. E aí, além da creche, o que que eles fizeram? Eles fizeram como um carrinho, né, onde os bebês, as crianças, elas dão volta de vez em quando pela produção, para que as mães possam ver que está tudo bem. Então, ela não precisa sair do posto de trabalho para ficar confortável em saber que os filhos estão bem, né? Só de ver, só uma passadinha assim pela produção, já, e você ver seu filho, você já se anima, né? Saber se seu filho está bem, já é uma forma de eu não quero sair dessa empresa nunca, porque eu tenho essa facilidade, porque eu tenho essa qualidade de vida aqui para o meu filho. Então, você vai fazer de tudo para continuar, você vai fazer de tudo para trabalhar melhor, e isso traz mais retorno, né? Acredito aí que as mamães devem ter adorado a ideia. Um outro exemplo é da Reserva, não sei se vocês conhecem, é uma loja de roupa, né, que ela tem como lema aí, o presidente falou que a essência em ser do bem e tratar todos bem vem de cima, e isso reverbera para toda a empresa. O que aconteceu? A Reserva foi abrir empresas pelo Nordeste e em lugares que eram que tinham menos condições, né? E aí os funcionários, eles precisam atender bem o cliente, precisam vender, só que estava diferente, não estava rendendo muito bem, os funcionários não estavam conseguindo vender o suficiente, e o dono foi lá e foi procurar o motivo que isso estava acontecendo, por que isso estava acontecendo, e o principal motivo era que as pessoas estavam ali trabalhando, porém, né, dentro da sua casa estava faltando comida, né, nem todo mundo tinha comida em casa. E aí foi um funcionário que deu uma possível solução, né, ele perguntou ao dono assim, quando o senhor está com fome, o senhor trabalha bem? Acho que ninguém trabalha, né, eu pelo menos só falto, né, jogar o, não vou nem falar, mas assim, o bom humor vai todo embora, né. E aí, o que acontece? Ele entendeu essa necessidade dos funcionários dele e fez uma campanha. A cada peça que fosse vendida, 5 pratos de comida seriam doados. E isso resolveu o problema que ele estava encontrando de produtividade. Então, às vezes, você precisa olhar de um jeito mais humano para consertar sua produtividade. Às vezes, não está só dentro do processo o problema, né? Então, a gente precisa olhar mais, assim, como um todo, para conseguir perceber essas pequenas coisas que fazem grande diferença. Alguém ia falar alguma coisa? Tinha um colega que tinha levantado a mão aqui. Então, a gente tem umas outras interações aqui no nosso chat, né? A Lucélia também está relatando aqui que tem um comércio na área de pet shop, que foi totalmente diferente. Na pandemia,
ela teve, né, um grande crescimento, um aumento nas entregas, tivemos um aumento de 20% do ano passado até agora, então foi bom para esse setor, não fechamos as portas. Aí tem também aqui, né, a Michele, mora em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, trabalha em uma usina e lá temos horário para trocar de máscaras, são 4 cores de máscaras, né, então de tempo em tempo eles trocam. Aí tem álcool para todo lado, máscaras novas o tempo todo, se alguém começar a sentir sintomas, já afastam até comprovar o que é. A Denise também, de Manaus, também disse que teve que se reinventar, porque trabalha com vendas e está muito complicado. O Gabriel falando também, que é do Mato Grosso do Sul, que a empresa onde ele trabalha disponibilizou 40 computadores para o home office, né? Legal. Então, disponibilizou recursos. Isso, tem mais alguém que levantou a mão aqui, que eu não vi o nome, não gravei o nome. Você quer falar alguma coisa? Não, desculpa que eu apertei sem querer. Tudo bem. Então, a gente está vendo aqui algumas experiências, né, de empresas aí no Brasil, né, porque nós estamos aqui para o Brasil todo, então nós estamos vendo aí experiências a nível Brasil, né, de como as empresas têm se portado com relação à pandemia, né. Então, professora Nayara, a gente vem, né, presenciando esse cenário, né, então o comércio sofreu bastante, né, a indústria sofreu bastante, a área da saúde, então, nem se fala, né, e quais são, né, cada empresa vai se adaptando da forma que acha necessário. Eu sempre falo isso para os meus alunos e massifico, não existe receita de bolo na gestão, seja ela de marketing, seja ela de pessoas, seja ela de produção, né? Cada empresa tem a sua especificidade, né? Necessita aí de um estudo aprofundado das suas características para poder encontrar seu melhor lado, né? Seu melhor ângulo de trabalho. Então, assim, durante essa pesquisa, né, que a senhora fez aí para fazer o seu trabalho, né, além desses exemplos que a senhora acabou de citar aqui, da Natura, né, da reserva, teve algum outro que chamou bastante atenção, assim, com relação a essas adaptações do trabalho? Olha, as 2 experiências que me chamaram mais atenção foram essas 2 que eu comentei com vocês. E que eu falo sobre elas porque realmente foram as que mais me chamaram a atenção, né? Eu achei a ideia de dar um passeio pela produção com as crianças, assim, fora do normal. E a volta disso, né, o retorno disso, também na minha cabeça é muito consequência, né? A uma mãe ver seu filho bem, vai trabalhar bem melhor. Mas, além disso, tem, como eu já falei, empresas que disponibilizaram, por exemplo, para home office, disponibilizaram computadores, disponibilizaram cadeiras, deram realmente uma estrutura de um mini escritório para a pessoa trabalhar. Outras, por exemplo, eu não lembro qual é a empresa, não vou lembrar, gente, mas tem uma empresa, por exemplo, que é proibido você trabalhar de meio-dia às 2 da tarde, no home office. Por quê? Porque a gente, quando está em casa, tem a mania de acabar, você acaba trabalhando mais, todo mundo reclama que está trabalhando mais na pandemia. Então, quando chega lá meio-dia, você continua trabalhando, não come, nem vê o horário passar, e aí o gestor proibiu reuniões, proibiu qualquer encontro de trabalho nesse período, porque era hora de todo mundo parar para descansar. Então, foram pequenas atitudes que foram realmente chamando a atenção nesse novo cenário.
Mas lá no final a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas que as empresas podem fazer para conseguir melhorar esse envolvimento, né? Vou falar aqui um pouquinho, respondi? Respondeu? Claro. Eu vou falar aqui para vocês sobre a tendência, né, do que vai acontecer, do que já está acontecendo, com relação ao pós-pandemia, né, e que isso que eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que vocês perceberam e que vocês começaram a cobrar também das empresas, né, quando eu olho para uma empresa, quando eu quero saber se essa empresa é legal ou não para eu trabalhar, já são coisas que eu busco saber como é, como, por exemplo, né, a humanização aí dos empregados, que é o que a gente está falando. A gente sabe que o que a gente está passando é uma crise humanitária, né, então muitas empresas priorizaram o bem-estar dos funcionários, enquanto outras pressionaram os funcionários a trabalhar em alto risco. E assim, o que acontece? Essas empresas que estão pressionando a trabalhar em alto risco, que não deram não tiveram o devido cuidado com seus funcionários, vão ficar extremamente mal vistas, ninguém vai querer trabalhar lá. As pessoas vão querer migrar para empresas que dão um suporte maior, que se preocupa com a sua saúde, né? Então, você ser pressionado a trabalhar em alto risco, com certeza vai diminuir sua produtividade, e a probabilidade da empresa ter maiores prejuízos e até fechar é muito grande, né? Então, essas empresas precisam aí rapidamente começar a entender isso, porque daqui para frente isso vai ser muito cobrado por todo mundo. Acredito que vocês devam sentir isso também. Vocês devem cobrar, devem querer trabalhar em lugares que estão proporcionando melhor qualidade de vida para vocês durante esse período, e depois também, porque a gente acredita que no pós-pandemia, se é que vai existir um pós-pandemia, né, essa empatia, essa gentileza que foi gerada, eu sei que não é 100%, tá? Tem muitos lugares, como a gente está comentando, que isso não aconteceu, mas essa empatia, essa gentileza vai começar a ser mais cobrada e vai continuar sendo tendência aí para todo sempre, né? Não vai ser algo que vai acontecer só durante a pandemia. Outra tendência é o maior papel do empregador como rede de segurança, né? O que acontece? Além do bem-estar financeiro que o empregador dá para os empregados, ele também precisa se preocupar hoje com o bem-estar físico e mental dos funcionários. A gente não precisa ir longe para saber que, psicologicamente, com certeza, acredito que essa pandemia tenha desestruturado todo mundo. Acho que ninguém saiu imune, né, totalmente. E você ter um auxílio, você ter um psicólogo disponível para lhe ajudar, um assistente social disponível para lhe ajudar, com certeza está se tornando essencial e muitas empresas estão aderindo. Porque realmente manter a sanidade mental, minha gente, nesse período não está fácil, eu que o diga. Mais alguém aí surtou? Eu surtei, mas alguém surtou? Ontem eu estava em uma aula com a minha turma da quarta-feira, que é uma turma de gestão mista, né, que é do Polo do Careiro, e aí nós estávamos conversando sobre essa questão de posicionamento, né. Então, eu citei um exemplo para eles, né, e eu não sei se todos aqui têm conhecimento, que foi um estudo de caso que eu li recentemente sobre a rede Madeiro, né, eu não sei se vocês todos conhecem, aquela rede de restaurantes, né, Madeiro, de hambúrgueres e tal, né. Então, assim, a gente vem enfrentando, eu não vou entrar em questões políticas aqui, né, porque sempre rola uma confusão, né, mas nós temos hoje uma figura política,
né, no poder, né, em nosso país, e ela está trabalhando ao contrário do que a maioria dos brasileiros esperava com relação à questão da pandemia, né, com a gestão da pandemia. E, para infelicidade de todos, né, essa pessoa ela tem seguidores muito devotados, inclusive alguns empresários, né, a exemplo disso a gente vai citar aqui, né, o dono das empresas, né, da rede de restaurantes Madeiro. Então, ele fez um comentário logo no início aí da explosão de casos de Covid, né, ele fez um comentário falando que os danos à economia são mais graves do que 5 ou 7 mil que vão morrer, né? Então, com esse comentário, ele causou uma grande revolta, né, dos seus próprios clientes, né? Esse posicionamento equivocado de não querer liberar os funcionários, de não fazer escala e manter aí as suas redes, né, de restaurantes abertas, né, ele viu o seu faturamento cair drasticamente, né, então essa questão aí do posicionamento no mercado, né, do entendimento das questões, porque hoje o cliente, ele não é só aquela pessoa que compra, né, então a gente estava comentando isso na aula ontem. Então, o marketing, ele funciona através do entendimento de que o ser humano, né, de que o cliente, ele é um ser humano dotado de mente, corpo e espírito, né? Ele se sensibiliza, ele vai se divertir com o teu produto, ele vai usar teu produto nas melhores horas ou nas piores, ele vai se sentir bem, né, com aquela marca, com aquela empresa. Então, quando ele chegou e falou, né, proferiu esses dizeres aí lamentáveis, né, ele viu a empresa dele, inclusive, tendo que fechar algumas unidades por não conseguir mais se manter no mercado. Né? E aí vou pegar esse teu gancho para falar do próximo ponto, né? Que é o surgimento de novos empregadores de primeira linha. Que quem é que vai conseguir se manter aí melhor no mercado, como a Camille mesmo deu o exemplo. São os empregadores que realmente se adaptarem a essa humanização, porque, como eu falei para vocês, os empregados e os candidatos em potencial a entrarem na empresa e os próprios clientes da empresa vão começar, já estão, na verdade, julgando essas organizações pela maneira como os funcionários são tratados, pela maneira como seus clientes são tratados, né? Se preocuparam com o bem-estar, se preocuparam com a saúde, e empresas que realmente não tiveram essa preocupação estão tendo aí alguns prejuízos, algumas já fecharam, e a tendência disso é aumentar, né? Empresas que não aderirem, que não melhorarem a forma como tratar os funcionários, vão perder bons funcionários, porque bons funcionários vão querer trabalhar em empresas melhores, em empresas que os deixam mais seguros, né? E aqui eu trouxe um exemplo, né, daquela Stone de maquininha, né, de cartão. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Isso foi um depoimento no LinkedIn. Apareceu no meu LinkedIn, eu tirei o print e coloquei aqui para vocês. Na época em que tinha começado a pandemia, né, a moça que postou tinha sido demitida, e ela colocou esse agradecimento à empresa, mesmo sendo demitida. Por quê? Ela agradeceu a todos que ajudaram, né, na construção, e o CEO lá da Stone demitiu 20% dos funcionários e ela fazia parte desses 20%, mas ela saiu com os seguintes benefícios da empresa: um plano de saúde,
né, durante os próximos 4 meses. Na época, 4 meses era bastante tempo, porque a gente achava que ia durar 1 mês, 2 meses, né? 4 meses de auxílio alimentação e refeição e o apoio à recolocação. Eles doaram os computadores e celulares corporativos que os funcionários usavam, para eles usarem como ferramenta para buscar a recolocação, e ofereceram licenças no LinkedIn Premium por 2 meses. Ou seja, as empresas que tentaram manter os seus funcionários, legal, foram muito bem vistas. As empresas que demitiram, mas pensaram, não conseguiram manter todo mundo, e é normal dentro de uma empresa, mas que pensaram em como dar um suporte para que não ficassem totalmente alheios a esse novo cenário, também tiveram uma boa visão, até mesmo dos funcionários que foram demitidos. Né? Já acho que demitiram e não se preocuparam com nada, nem com ninguém, estão aí um pouquinho mal vistas, para dizer muito. Então, ela comenta que desligamentos humanizados demonstram respeito pela trajetória e contribuição das pessoas, deixam as portas abertas para uma retomada. Ou seja, no momento em que a empresa voltar a ganhar força e quiser recontratá-los, eles vão querer voltar, vão ter prazer em voltar. Né? Então, ela expressou aí gratidão por ter feito parte da empresa tão sensacional, parceira e grandiosa. Olha os elogios que ela dá à empresa no momento em que ela está sendo demitida. Né? É importante frisar isso, ela está sendo demitida e está falando com orgulho da empresa que a demitiu. Então, saio sendo um profissional muito melhor, agradeço a cada um que trabalhou comigo, vocês fizeram parte desse crescimento, aos que ficam, desejo sucesso, aos que saíram, possam achar outras oportunidades, né? E aí é para vocês perceberem que pequenas ações, pequenas atitudes das empresas fazem com que os funcionários vistam a camisa mesmo saindo da empresa, mesmo tendo que sair da empresa. Muitas empresas também recontrataram, depois que passou mais ali o período mais crítico do início, em que ninguém sabia como ia ser, ninguém sabia como ia ficar. Muitas empresas começaram a ganhar força de novo e recontrataram, inclusive os mesmos funcionários que haviam sido demitidos, né? Então, essa possibilidade, como é que eu posso dizer, essa confiança do funcionário com a empresa, ela é muito tendência, muito importante para os dias de hoje. O funcionário precisa confiar, né, para poder se sentir motivado, se sentir envolvido e buscar novas formas de se adaptar e melhorar a produtividade da empresa. Alguém tem algum exemplo sobre isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que chegaram alguns outros exemplos. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Rubens. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou aluno da professora Camille, falo de Manaus, estudante do curso de gestão comercial. Você estava falando a respeito, né, dessa mudança toda. A gente, na verdade, o início da pandemia, o que eu percebi foi que houve uma bagunça gigantesca. A gente pode colocar, principalmente, o medo da população e a parte do governo, dos governos, do modo geral. Eu acho que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Então, a gente teve grandes mudanças aí, drásticas no cenário da saúde, do modo geral, em tudo. Em casa também, né, as famílias. Só um ganchinho rapidinho, eu tinha, recentemente, antes da pandemia, eu tinha recebido uma proposta de uma empresa, né, com ganhos melhores, então me desliguei da empresa onde eu trabalhava e fui para outra, e não trabalhei nem 40 dias e fui demitido devido à pandemia. Então, fui lá embaixo, né, mas a gente também vê que o cenário no ramo do comércio, o mercado, ele muda muito, então tive a oportunidade não de retornar para a mesma empresa, mas
de ir para outra com o desafio com o meu primeiro desafio como gestor, hoje como, né, gerente aí à frente de uma equipe e tudo mais, e está sendo bem bacana esse desafio, né? E, assim, o que eu vejo, o que eu observo hoje, e o que me deixa curioso, é de saber um pouco sobre o que a professora Nayara estava falando, sobre o pós-pandemia, sobre o que vem pela frente, porque a gente sabe que sempre que tem essas grandes mudanças no cenário, né, modifica tudo muda depois, né, vem tudo novo. O que eu percebo agora, né, é que tem uma grande demanda já tinha, né, um crescimento de tecnologia e tudo, mas agora muito mais, devido a muita gente ter começado a trabalhar em casa, devido muitos órgãos que a gente ter acessado via internet, então essas plataformas cresceram muito. E eu, né, no meu trabalho, eu percebo a dificuldade de muita gente em lidar com tecnologia, com coisas novas, entende? E a gente vai percebendo que parece que vai se fechando e parece que essas pessoas que não conseguem se adaptar não vai tendo oportunidade dentro da empresa mesmo, crescer dentro da empresa, porque não consegue dominar essas ferramentas, essas plataformas, é muita coisa hoje que você tem que ter acesso ali e saber, né, lidar. Então, minha curiosidade hoje, a minha pergunta para a professora Nayara, tem alguma linha que a gente vai seguindo, alguma noção de como a gente vai estar mais à frente? Profissões que talvez hoje sejam extintas devido a tecnologias, a tudo isso. Então, essa é a minha pergunta, a minha curiosidade. Certo. Eu vou te responder falando sobre esse que eu coloquei em destaque aqui no slide, e com o próximo slide, tá bom? Tudo que eu falar no próximo slide vai ser uma resposta para a sua pergunta. A resiliência, a criatividade, gratidão, empatia e gentileza são tendências a serem mantidas, né? E para isso, as empresas vão ter que se reinventar bastante, os clientes vão cobrar isso. E aí eu acho que quando você fala em tecnologia propriamente dito, que foi o foco da sua pergunta, né, entra muito aí a parte de criatividade. As empresas vão ter que desenvolver os seus funcionários, né? E aqui nesse último slide são propriamente as práticas, né, que eu prometi para envolver os funcionários, né, algumas das práticas. E aí, se você perceber, eu tenho aqui, ó, realizar programas de educação e treinamento e realizar programas de liderança. Camille? Oi. Gente, alguém me confirma o horário, só para eu me localizar aqui no tanto que eu posso falar? 20h17. Meu Deus, já passou, foi? Vocês nem me falam nada. Bom, vamos lá, então, vou dar uma aceleradinha. É porque o bate-papo tá gostoso, aí a gente vai prolongando o negócio. Vou tentar resumir aqui para vocês, né? Mas, assim, legal que o colega falou, Renan, né? Renan? Rubens falou, é que, exatamente, as empresas, elas vão ter que se reinventar aí quanto à realização de programas de educação e treinamento para fazer com que os seus funcionários estejam preparados para essas mudanças. E também realizar programas de liderança, porque a gente vai precisar de líderes, de pessoas com mais habilidades de liderança, né? A gente vai precisar pensar mais do que executar, né? Essa criatividade, ela está sendo muito exigida. Até, eu não vou falar na ordem, que eu vou pegar o gancho aqui do que eu estou falando, aí vou falar desse empowerment, aqui em cima, ó. O que é o empowerment? É você dar poder ao funcionário. Então, você vai realizar treinamentos, né, na sua empresa, com seus funcionários, você vai realizar programas de liderança
Isso aqui, muito associado a trabalho em grupo também, vai se desenvolver mais o trabalho em grupo dentro das empresas, né, setores se apoiando, mais interligados, e em busca desse empowerment. O que é isso? É o empoderamento dos funcionários. Então, o que acontece? Às vezes, os funcionários ficam desmotivados porque eles estão lá na produção o dia inteiro, eles conhecem a produção muito mais do que o engenheiro que trabalha lá em cima, lá na gestão do computador. Isso é um fato, né? Quem trabalha na produção conhece muito mais o processo produtivo do que nós, que seremos engenheiros ou gestores de engenharia. E o que acontece? Só que a gente precisa trabalhar o quê? Muitas vezes eu vou chamar de ego, né? Porque a gente quer saber mais, porque a gente estudou, porque a gente viu na faculdade, e acaba deixando de lado o poder que o funcionário tem em falar, em ajudar, em dar ideias, né? Então, esse empoderamento, ele está sendo muito mais necessário, e é realmente um desafio para a gerência passar esse poder, né, para a mão do funcionário. Então, ele ali está trabalhando e antes, qualquer probleminha, qualquer coisa que desse, né, teria que chamar alguém para dizer o que fazer ou para realizar. E a partir de agora, caso eles já tenham sido treinados, né, para realizar, tem coisas, obviamente, que não se pode mexer, né, como, por exemplo, em coisas ligadas aí à energia, enfim. Mas pequenas ações que, às vezes, acontecem diariamente na produção, para a produção, tem que esperar não sei quem. Então, ele já está treinado, ele já sabe o que fazer ali, ele mesmo faz, e você perde muito menos tempo com a linha parada. Além de você dar segurança, né, para esses funcionários, para que eles emitam ideias, que aí eu venho para cá para realizar programas de sugestões, né. Esses funcionários, eles se sentem mais à vontade em falar, em dar sugestões de como resolver problemas, né, e isso facilitado aqui pela próxima, que está aqui embaixo, comunicação e realizar feedbacks, que é o quê? A comunicação dentro da empresa costuma ser muito rígida, né, e fazendo esse processo de empoderamento, deixando o funcionário mais à vontade para falar, deixando o funcionário mais à vontade para dar ideia, deixando ele se sentir mais preparado por ter tido, né, programas de treinamento, programas de educação. Algumas empresas aí começaram a bancar a faculdade, né, ele vai se sentir mais à vontade em ter uma comunicação mais flexível entre hierarquias. Essa hierarquia, ela vai diminuir, né, o conceito de hierarquia, o eu não posso falar com o meu gerente, ele vai ficar nulo. Então, eu tenho possibilidade de falar com o meu gerente, ele é aberto a me ouvir, né, eu posso dar a minha ideia e eu sou ouvido, que é muito importante essa volta, né. Muitas empresas, vocês que já devem ter trabalhado, já devem ter visto algum programa de sugestão, né, onde os funcionários podem dar ideias e tal, mas esse canal de comunicação não funciona, esse feedback não funciona. Então, você dá uma ideia hoje, daqui um ano, né, eles recolhem lá as ideias e nada acontece, nada é falado, você não sabe por que foi rejeitado ou se foi aprovado. Então, essa volta, esse feedback, né, para o funcionário, de como ele está se desenvolvendo, de como ele está trabalhando, é importante para que até ele mesmo possa se reinventar e possa fazer melhorias no trabalho dele. Né, isso aí, a gente vem aqui para demonstrar o compromisso visível da gerência, né, que vai com, eu estou dando aqui todo o meu sangue na produção, estou super empolgado, estou
estou vestindo a camisa, estou envolvido, né? Mas e aí, o que que a gerência está me dando em troca? É aquilo que eu falei para vocês, que o comum ainda é se pensar que você gerar, né, promover políticas aí para os funcionários de gerar qualidade de vida, programas de qualidade de vida, ainda é muito visto como custo, né? Então, a gerência precisa mudar esse pensamento, demonstrar compromisso em ter um retorno, né, para os funcionários. Então, você me ajuda e eu também vou te devolver alguma coisa, eu também vou te ajudar. Eu vou te dar melhores condições de trabalho, eu vou te dar mais recursos para trabalhar, como, por exemplo, não sei quem foi que falou que recebeu computador, né, para trabalhar. Eu vou dar uma maior assistência para o teu filho aqui com uma creche, eu vou te dar um horário flexível, porque agora tu tem a casa para cuidar, teu filho não está indo para a escola. Então, assim, são muitas voltas que a gerência precisa dar. E quebrar essa rigidez ainda está difícil. Nesse sentido, as empresas vão precisar se reinventar muito, né? Aí entra também, voltando, né, para programas de liderança, é muito importante que a própria gerência seja treinada em programas de liderança para que possam se aproximar, né, e deixar esse canal de comunicação mais direto, né, mais informal. Porque quando você traz muita formalidade, tem alguns funcionários, né, alguns trabalhadores que não se sentem à vontade em falar, que acham que não vão ser ouvidos. Então, essa confiança precisa ser criada, esse medo precisa ser quebrado, né? E a partir disso, para isso, né? Porque é um antes e é um depois, né? Você gerar qualidade de vida, promover políticas amigáveis, vai fazer com que o teu funcionário te dê um retorno, né? E quando o funcionário te dá um retorno, a empresa tem que se comprometer em gerar mais ainda qualidade de vida, ainda mais ainda melhorias, né, na condição de trabalho e na vida do funcionário. Então, hoje não é mais só na condição de melhoria do trabalho, o que a empresa está pensando em melhorar na minha casa, o que a empresa está pensando em mudar na minha vida, em melhorar a minha vida. Então, a gente vai começar a ter essa preocupação mais ampla, não mais só no ambiente de trabalho, né? Então, como eu falei, é um antes e um depois, né? Você vai proporcionar, vai criar essa confiança com os funcionários para que eles te devolvam em envolvimento, para que eles te devolvam em motivação e, consequentemente, aumentando a tua produtividade, aumentando o teu lucro, e, em contrapartida, você não vai quebrar essa confiança, vai continuar buscando melhorias para que eles continuem motivados, continuem dando ainda mais produtividade, e aí já era um ciclo de confiança, né? Esse ciclo ele não pode ser quebrado. Então, são algumas práticas, acho que eu vou errar de novo, Renan? Rubens. Então, assim, Rubens, tentando responder aqui mais diretamente a tua pergunta, né, falando aqui sobre essas práticas, o que eu posso dizer é que, sim, a tecnologia está ganhando aí um espaço muito grande, que entra principalmente nesse desenvolvimento aí mais da criatividade dos funcionários, em que eles passam a ser pensantes, né, em que eles começam a se envolver mais em como fazer, em como melhorar, e não mais apenas em só executar, né. Então, as empresas estão investindo em tecnologia e, ao mesmo tempo, elas precisam fazer com que esses funcionários acompanhem essa mudança. Então, elas precisam investir neles, precisam investir no potencial deles, e, consequentemente, o funcionário
se sente, né, poxa, a empresa está investindo em mim, a empresa está me capacitando, eu estou aprendendo mais, eu estou mais seguro para trabalhar nisso que eu estou trabalhando. Você acaba criando, né, mais prazer em trabalhar. Deu para responder alguma dúvida? Tem um comentário aqui no chat, é da Lucélia, que eu achei interessante aqui também a gente comentar. Né? Tem alguns outros aqui, gente, a participação de vocês está sendo maravilhosa, mas esse da Lucélia me chamou a atenção, porque ela fala assim, empresas com culturas antigas, lamentavelmente, não mudam, tanto nas partes, né, gerenciais, quanto dos colaboradores antigos, né? Então, eu sempre dou esse exemplo na turma para os meus alunos, né? Eu falo que, assim, eu sou, à noite eu sou professora, mas durante o dia eu tenho outro emprego, né? Estou como funcionária pública comissionada em um órgão que a maioria dos colaboradores, né, dos servidores, são servidores das antigas, né? Como a gente costuma falar. São pessoas que têm 30, 40 anos de órgão. Né? E eu sempre falo isso na sala, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A galera nova que entra no órgão, a gente recebeu os concursados agora, do órgão foram 200 pessoas, então há um choque muito grande e uma resistência muito grande, né, por parte desses funcionários mais antigos. A gente vem enfrentando uma certa dificuldade com relação a entendimentos novos, né? Porque eles sabem fazer as tarefas, né? As ações do órgão como ninguém, perfeitamente, trabalho técnico, porém existem outras perspectivas além daquelas, né? Outras formas. Camille, eu vou te interromper para pegar esse gancho, né? Para fazer assim Pode interromper, a palestrante é você. Para fazer assim um fechamento bem para ligar tudo que eu falei. Eu acho que com isso que eu vou falar agora, talvez ligue. Essas mudanças, elas são, sim, muito difíceis, é algo que a gente busca há muito tempo, que a gente tenta melhorar há muito tempo, que a gente fala há muito tempo. Realmente, as empresas demoram para aderir a algum programa, as empresas demoram para mudar um gerente, né, com um pensamento mais antigo. Só que o que está diferente agora? O público, o cliente, o trabalhador está exigindo isso. Então, as empresas que continuarem nesse formato rígido, nesse formato mais, né, trabalha aí, só trabalha aí, né, eu tô te pagando, então faz aí o que eu tô te mandando, essas empresas, elas vão, com certeza, ter uma queda e vão ter que se reinventar a partir desse novo cenário. Né, vão ter que fazer melhorias, vão ter que mudar um gerente para uma cabeça mais aberta. Já tem muitas empresas contratando, inclusive, pessoas jovens, né, pessoas mais novas, com ideias mais novas para cargos maiores, que a gente não via muito antes. Então, assim, é claro que essa mudança, ela vai ser devagar, não vai acontecer em todas as empresas de uma hora para outra. Tem algumas que não vão acontecer e provavelmente vão ter muitos problemas, e tem outras que vão acompanhar mais rápido, né, que vão aí perceber essa necessidade mais rápido. Mas eu acho que o principal diferencial do antes para o agora é que a gente está exigindo isso, a gente está exigindo esse olhar mais humanizado. As pessoas, os próprios trabalhadores, estão exigindo isso. Então, como eu vou acertar dessa vez, o Rubens falou, ele saiu do emprego porque ele foi para outro em que estavam oferecendo um salário maior, né? E nesse novo emprego, a empresa não ficou nem aí para ele ter deixado o emprego anterior para ir para lá com ela e demitiu ele. Ou seja, ele saiu com uma imagem dessa nova empresa provavelmente muito ruim e arrependido de ter saído da outra. Só que o que acontece? Hoje, a tendência principal também não é mais... tem muitos estudos sobre isso, que
o principal foco dos trabalhadores não está mais no salário. Entendeu? Então, assim, se você tem uma empresa que te trata bem, que te dá qualidade de vida, que se preocupa com a tua família, que se preocupa contigo, com o teu bem-estar social, com o teu bem-estar psicológico, pode aumentar aí R$ 500, R$ 1.000 no meu salário, que eu não vou para uma empresa que não me dá isso. Né? Então, tem aí uma balança agora sobre o financeiro e sobre esse olhar de ser cuidado, né? Hoje eu acho que todo mundo está querendo ser cuidado. A gente está ali, todo mundo meio fragilizado. Então, você se sente cuidado, você se sente importante, está muito importante nesse momento. E as empresas vão ter que correr atrás. Eu não vou dizer para vocês, olha, todas as empresas estão humanizadas, tudo mudou, os gerentes estão aí, né, humanizadíssimos, falando com todo mundo, dando sugestões, dando melhorias, fazendo grupo de melhoria. Não vou dizer para vocês que isso está acontecendo em todas as empresas, porque eu vou estar mentindo. Mas quem demorar mais para perceber isso, vai com certeza ter mais problemas devido a essa maior cobrança mesmo de todo mundo com relação a isso. Sim. Eu vi umas mãozinhas levantadas. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Vamos, gente, vamos explorar a professora Nayara, porque tem um tempo muito apertado. Camille, eu vou falar aqui a mensagem final, mostrar aqui o meu e-mail, né, para quem mandar a dúvida, porque como a gente já passou do horário, né, pode ter pessoas que estejam precisando sair, e aí fica, quem quiser falar, quem quiser tirar dúvida e quiser ficar mais um pouquinho, a gente fica, pode ser? Pode ser, pode ser. Pronto. Então, a mensagenzinha final é essa aqui. A capacidade de se adaptar ao novo normal será fator determinante para as empresas sobreviverem à pandemia e após crise. Além disso, as áreas deverão atuar com maior sinergia em um trabalho mais cooperativo, sincronizado e liderado pelo exemplo, pois de nada adiantará implantar novas ações se o gestor não viver o que prega, que foi basicamente o que a gente acabou de falar, acabou de fazer esse apanhado geral, né? As empresas vão precisar aí entrar no novo normal para conseguir se manter aí na briga, né? Sim. Gente, né? Então, mais alguma coisa? O meu e-mail não ficou no primeiro slide aqui, ó, nayara.medeiros@ufp.edu.br, né? Meu LinkedIn é Nayara Medeiros. Então, se vocês quiserem seguir lá, de vez em quando eu posto algumas coisinhas, alguns artigos, alguns textos. Tô meio sumida por conta do doutorado, mas de vez em quando eu vou lá e posto alguma coisa. E quem quiser mandar e-mail, quiser trocar uma ideia, quiser falar mais sobre o assunto, quiser pedir algum material, fiquem à vontade. Eu terei muito prazer em respondê-los. Então, meninos, como eu falei para vocês, né, a professora Nayara, ela já vem estudando esse assunto há algum tempo, né, essa questão aí da pandemia acelerou os estudos da prof, né, então a gente conseguiu fazer aqui. A Vitória achava que iam ser 3 horas de palestra. Vitória, não é minha aula, Vitória. Vitória, se me der confiança, eu vou, viu? Mas, gente, assim, eu prometo que a gente vai fazer a parte 2 desse negócio aí, depois que a professora Nayara apresentar a tese dela, né, tiver aí o êxito que eu sei que ela vai ter no doutorado dela, né, e a gente vai aprofundar também com relação a essa questão aí do pós-pandemia, né, que eu espero que até lá a gente já tenha aí uma nova perspectiva, né, como a gente falou aqui, a gente vai ter aí como tudo que acontece no mundo, né, a gente já viu aí a exemplo das grandes guerras, né, existe um pós e, né,
esse das grandes guerras, das grandes epidemias, trouxeram para a gente ganhos muito importantes, né? A gente viu aí surgirem questões relacionadas na área da saúde, né? A remédios, a vacinas, né? Na área industrial, aí após as duas grandes guerras, nós tivemos aí ganhos com a questão, né, do surgimento da logística, o surgimento aí de várias disciplinas, né, que nós estudamos hoje, que são aí as formas de fazer, né, planejamentos, formas aí de executar estratégias, né? Então, eu acredito que esse momento também vai trazer para a gente ganhos muito importantes futuramente. E essa questão aí do mercado, né, do posicionamento de mercado, das empresas, e isso é das empresas no geral, né, tanto das empresas de manufatura, quanto do comércio, né, da área da saúde, nós vamos encontrar novas perspectivas, sim. Nós estamos na era das startups, né, das empresas mais jovens, né, com a mentalidade mais aberta, né, com metodologias mais humanizadas, né? Como a professora falou, né? A gente vai ter alguma dificuldade com relação às empresas de cultura mais arraigada, de cultura mais antiga, mais inflexível, e essas empresas possivelmente, com o tempo, sucumbirão ao mercado, elas sumirão, né? Serão substituídas por empresas novas que tenham aí uma mentalidade mais jovem, né? E aí a gente tem exemplo hoje de várias empresas assim, né? Uma delas é o Google, a gente está usando o Google Meet, né? E uma delas é o Google, eu sempre falo também para os alunos em sala de aula. O Google, você tem flexibilidade de trabalho, o que importa é o que tu produz, não importa a hora que tu chega, a hora que tu sai, se tu vai de bermuda, se tu vai de calça. Então, essas novas configurações, né, de empresas, elas tendem a crescer ainda mais, né? Nesse pós-pandemia, nós descobrimos novas formas de trabalhar, né? Uma delas é o teletrabalho, né, o home office. Então, isso para algumas empresas tem sido bastante interessante, porque elas acabam reduzindo custos nas suas sedes administrativas. Então, assim, muita coisa ainda vai mudar, né, algumas coisas vão permanecer assim no sentido de resistência, né, mas a tendência é que a gente encontre aí as alternativas, né, as saídas alternativas para que futuramente, né, a gente atenda os anseios não só dos nossos trabalhadores, como também dos nossos clientes, né, que os clientes também vêm forçando essas mudanças nessas perspectivas novas aí, empresariais, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo, porque a gente lotou a sala, o meu WhatsApp aqui não parava, professora, eu não conseguia entrar, porque já tinham 101 pessoas, não cabia mais ninguém. Eu tô aqui patetando porque eu tô lendo o chat, eu adoro ver o que vocês escrevem. Gente, e aí é como eu falei, né, como a gente passou aqui do horário, quem tiver compromisso, precisar sair, quiser sair, muito obrigada aí por me ouvir, espero ter contribuído com vocês a respeito, né, dessas práticas. E quem quiser ficar mais um pouquinho, conversar mais um pouquinho, tirar dúvida, compartilhar a experiência, eu posso ficar aqui até quando vocês quiserem. Eu quero, em nome do Instituto Cosmos, da Uniaselv, agradecer a disponibilidade da professora Nayara de estar aqui com a gente, né, de fazer esse intercâmbio de informações que é muito legal, muito importante. Agradecer a nossa intérprete também, a Luma, que está aqui dando sangue e suor, né, porque nós trabalhamos também a perspectiva aí da inclusão, isso é muito importante. Nossa, eu estou muito honrada com isso. Foi a primeira vez que uma palestra minha, né, foi realmente aí passada, né, com inclusão, e eu fico muito feliz aí com essa iniciativa de vocês, e eu tenho certeza que foi uma das mudanças que fazem vocês continuarem deixando os funcionários e os alunos motivados, né, principalmente a Carol, né, foi a Carol que estava precisando, não sei se tem mais alguém. Mas obrigada, não sei o nome da intérprete, mas muito obrigada. Luma.
Aluma, obrigada por traduzir aí para Carol o que eu estava falando, e seu trabalho é extremamente importante. Então, meninos, é isso, né? Aqueles que quiserem ficar aqui para a gente bater mais um papinho, sintam-se convidados, né? E a gente marca aí um round 2, né? Dessa palestra pós doutorado da professora Nayara, tá bom? Professora, tirou uma dúvida minha. Como é que vai funcionar a lista de presença? Aqui no chat tem um link, tá? Foi bom você ter perguntado